Presidente da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, representa o setor empresarial de alimentação, compõe juntamente o Grupo Pensar Rondônia, que é o grupo de entidades de todo o Estado. Francisco Holanda, o Chico Holanda, presidente do Instituto de Ação Empresarial e representando o Grupo Pensar Rondônia. Júnior Gonçalves, chefe da Casa Civil. Luiz Fernando, secretário de Finanças. Fernando Márcio, secretário de Saúde. Basílio Leandro, secretário-geral de governo da Prefeitura de Porto Velho, representando o prefeito Ramon Chaves. Augusto Pelúcio, Associação Comercial de Porto Velho e Sindicato de Escolas e Faculdades Particulares. Joaquim Rocha Filho, advogado aqui do comércio, integrante também do Pensar Rondônia. Júlio Gasparello, vice-presidente da FEComércio e presidente do Sindicato dos Atacadistas de Rondônia. Ok, senhores e senhoras, recentemente nós anunciamos aqui algumas medidas que seriam adotadas para poder proteger a população e evitar o aumento, na verdade, a contaminação descontrolada da nossa população. Então, após nós medirmos nós já estarmos com tudo pronto, eu reuni novamente com os secretários de Finanças, da Casa Civil, e nós eu decidi que era necessário ouvir mais e, quem sabe, fazer reuniões com os nossos empresários, com os representantes de cada área do comércio do nosso estado. Lembrando que as ações se iniciam mais firmemente aqui no município de Porto Velho, onde o número de contaminados e a razão entre o número de contaminados que necessitam de leitos e os leitos já chegamos ao fim, conseguimos locar alguns outros, mas a gente precisa dar uma freada para poder impedir que aconteça aqui no nosso estado ou na nossa capital o que aconteceu em outros municípios do nosso país, como, por exemplo, o nosso vizinho aqui, Amazonas, Manaus, e com outros países também, que infelizmente tiveram muitas mortes. E essas mortes basicamente aconteceram porque não se tinha o número de leitos suficiente para dar assistência àquelas pessoas, e é o que nós não queremos aqui no nosso estado. Então, nós nos reunimos ontem, online, inclusive o presidente da Assembleia presente também naquela reunião. Hoje nos reunimos novamente pela manhã, início da tarde, ou passando a tarde já, para tratarmos sobre as alterações. Os nossos empresários, muito sabiamente, deram sugestões e eu fiz exatamente aquilo que eu gostaria que fizessem. Eu estou agindo da forma que eu gostaria que um governo agisse, que ouvisse os nossos representantes da população para poder adotar as medidas. Ou seja, quem está vivendo na pele o problema de ter uma empresa fechada ou uma empresa não aberta totalmente, são os empresários. É o setor produtivo que está passando por isso. Então havia necessidade de nós fazermos uma grande reunião, e hoje o decreto que vai sair é oriundo do trabalho integrado, não só do governo, mas também dos representantes do setor produtivo. Eu vou passar aqui a palavra agora ao secretário Luiz Fernando, que é o secretário-chefe da Casa Civil, secretário de Finanças, que eu ia falar o Gilson. E eu vou trazer aqui, então, o secretário Luiz Fernando, que é o secretário de Finanças, para poder explanar um pouco como foi a finalização desse trabalho, como vai funcionar, para que todos os senhores possam bem entender, ok? Depois a gente dá a palavra também a alguém do setor produtivo interessado em fazer uso da palavra. Bom, conforme o governador acabou de informar, nós fizemos reuniões nesses últimos dias para colher sugestões de melhoria para o plano que foi apresentado na sexta-feira passada, e foi circulado. Tivemos várias sugestões de melhoria. E do setor produtivo especificamente, do setor de comércio, aqui representado por vários dos seus líderes, nós recebemos diversas sugestões com relação às atividades que deveriam entrar na fase 1 do plano. Então foram feitos alguns
ajustes para que atividades consideradas essenciais fossem incluídas nessa fase 1, como, por exemplo, óticas, lojas de produtos agropecuários, lavanderia. Então, essas sugestões havia sentido de que fossem incluídas como atividades essenciais, por isso elas foram incluídas na fase 1. E para as atividades da fase 2, foram apresentadas sugestões de que elas pudessem operar mediante regras que permitam reduzir o risco de contágio, o risco sanitário, especialmente na modalidade de drive-thru ou entrega na porta, em que o cliente não precisa entrar no estabelecimento, ele faz a sua compra antecipadamente e vai ao local só para buscar o produto, por exemplo. Então, as empresas, as atividades que puderem operar nessa modalidade, mesmo não estando entre aquelas da fase 1, poderão operar com esses cuidados. Então, também foram apresentadas diversas sugestões de protocolos sanitários, de formas de reduzir risco de contágio, para que, quando iniciarmos a fase 2, possamos também permitir que outras atividades operem, mantida a segurança. Então, em essência, o que nós aprimoramos no plano de sexta-feira para cá foi a incorporação dessas medidas que preservam o objetivo principal, preservam a metodologia, a ideia essencial do plano, com ajustes que minimizam o impacto econômico das medidas necessárias que foram tomadas. Eu acho que esse avanço ele permite principalmente esse consenso entre os principais atores, entre todos aqueles que serão afetados pelas medidas preventivas que o governo está adotando, para que o dano seja o menor possível, tanto para a saúde das pessoas quanto para a economia do Estado. Essa conciliação, esse grande pacto em torno de uma única estratégia é o recurso fundamental para que a população toda possa aderir a esse plano, sabendo que o objetivo vai ser alcançado. O objetivo de reduzir a velocidade do contágio para que a saúde tenha condições de ampliar o número de leitos e, assim, evitar mortes por falta de estrutura de atendimento na saúde do Estado de Rondônia. Então, esse objetivo foi alcançado e, com isso, nós esperamos uma grande coesão, uma grande coalizão de todos os atores em torno da estratégia que o Estado de Rondônia estará implementando a partir da assinatura do decreto que será feita no dia de hoje. Ok, obrigado. Então, vamos para o setor produtivo, senhor Chico Holanda. Trabalhamos em conjunto, então falaremos também aqui para todos. Isso. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero aqui agradecer exatamente o governador Rocha por ter atendido o setor. Situação essa que a gente já vinha desde o início dessa pandemia, 17 de março, buscando exatamente essa aproximação do governo para que a gente, de maneira em conjunta, ouvindo exatamente quem está à ponta, que são exatamente os empresários, lojistas, o pessoal da indústria, do comércio. Tá? E, para satisfação nossa, tá, do Grupo Pensar Rondônia, grupo esse composto por todas as entidades, federações, associações, institutos, tá, do Estado de Rondônia. Tá? E aonde chegamos, a um denominador comum, e eu quero aqui exatamente, principalmente os lojistas, dizer, eu gostaria realmente que todos estivessem abertos. Eu gostaria que, por exemplo, eu digo aqui porque a minha empresa também está no mesmo caminho, você vai abrir no sistema drive-thru. Tá? Então, o que nós gostaríamos exatamente que tivesse de maneira normal, mas nós estamos num momento, numa pandemia essa que nós temos que enfrentar com responsabilidade, tá? Nós temos exatamente que fazer a nossa parte, nós temos que levar a sociedade, tá? Mostrar que todos nós, nesse momento agora, temos que fazer a nossa parte de contribuição, da sociedade civil, ao empresário, ao político, ou seja, todos nós, nesse momento, temos que nos doar um pouco, perder um pouco, tá? Para que, logo mais, eu não tenho dúvida que sairemos vencedores, desde que nós temos harmonia dos poderes, harmonia com a classe produtiva, tá? Isso é o grande passo importante para vencer a crise. Tá? E uma crise que não tiver os órgãos de governo, ou seja, os poderes legislativo, judiciário e executivo, tá? E a classe produtiva, tá? A gente teremos mais dificuldade. Eu quero aqui, inclusive, agradecer o presidente da Assembleia, o deputado Laércio Gomes, foi peça fundamental exatamente nessa aproximação
nossa, exatamente com o governador Marco Rocha, com todos os secretários. Lógico, os secretários sempre tive um bom relacionamento com eles, mas nós precisarmos exatamente chegar a esse ponto, de tentarmos e tomar uma decisão em conjunto, como foi feito hoje. Então, mais uma vez, governador, eu lhe agradeço totalmente pela sua oportunidade de permitir que nós aqui representando todos os empresários do Estado estivéssemos presentes para chegarmos a esse ponto de conclusão desse novo decreto. Obrigado, secretário. Mais alguém? Não? Bem, senhores e senhoras, hoje, então, nós vamos dar início às 0 horas, né? A partir da meia-noite, nós daremos início, então, a um novo decreto. Decreto esse trabalhado em conjunto com o setor produtivo. Lembrando que foram divididas, como nos apresentamos anteriormente, várias fases desse projeto, desse programa, né? desse plano, dessa estratégia que nós adotamos, que é para que nós possamos, aos poucos, abrir o comércio. O sonho que eu tenho, é o mesmo sonho que o Chico Holanda e todos aqui também têm, que seria de não precisar fechar nada, né? Mas nós sabemos que na condição que estamos, é importante que a gente haja de ter bom senso, no sentido de nos proteger a todos nós. Então, nessa primeira fase, são 14 dias. São 14 dias. De fechamento total? Não. Todos os essenciais que se compõem a primeira fase estarão abertos. E todos os que estariam na segunda fase, como foi bem falado aqui, lojas de calçados, né, e etc., também poderão fazer a entrega, ou seja, abrirem para teleentregas, drive-thru também, né, ou entregas por chamadas. Né? Então a gente vai agir dessa forma para manter o nosso serviço funcionando. O que eu peço à população? Por exemplo, se você precisa ir ao mercado, então não leve a família ao mercado. Eu, inclusive, sempre tive o costume de, quando vai fazer compras, vai toda a família, vai a esposa, os filhos. É importante que nesse momento se eleja uma pessoa da família e essa pessoa só vai ao mercado. E quando entrar em casa, né, os cuidados da limpeza, tanto dos produtos que você está levando, como também da própria pessoa, né? Tirar os sapatos, colocar ali um pano com água sanitária ou que boa, como queiram chamar, para poder limpar o solado dos sapatos. Depois, mesmo assim, deixa o sapato do lado de fora, já bota a roupa para lavar, toma banho. Esses são os cuidados mínimos que a gente precisa ter para proteger a nossa família, para impedir que essa doença se propague e para permitir que em breve nós possamos voltar às atividades normais, para que a gente possa vencer essa epidemia, essa pandemia, mas usando a nossa sabedoria, usando a capacidade de união que nós temos para poder vencer essa guerra e não sermos vencidos por ela. Olha quantas famílias já estão chorando, olha quantas pessoas que pegaram essa doença estão ainda sofrendo. E eu repito aqui, eu tenho um irmão que é médico, ele é coronel médico do Exército. E do grupo dele, que trabalham com ele, tem um casal, um capitão e uma tenente. O capitão e a tenente são casados, pegaram o coronavírus. O capitão ficou normal. Os dois fazem exercícios, os dois são preparados fisicamente, nenhum dos dois tem algum tipo de problema de saúde. Entretanto, o capitão se recuperou rápido, como se fosse uma gripe, e a tenente ficou entubada. Precisou de um tratamento mais sério. Ou seja, senhores e senhoras, nós não sabemos de verdade como essa doença age. Por que eu dei o exemplo deles dois, desse casal? Porque os dois têm contatos com as mesmas pessoas, trabalham no mesmo local,
estão no mesmo plantão. Por que que ele se recuperou rápido e ela não? Só para que os senhores entendam que todo cuidado é pouco e não pode se deixar levar, não. O vizinho ali passou fácil por isso, porque você não sabe se você vai passar fácil por isso. Daí a importância do cuidado, né, de nós estarmos unidos e levando e propagando esses cuidados para toda a população. Não é hora de jogar futebol, não é hora de fazer grupos, não é hora de nós irmos para o espaço alternativo ou para a pista do skate aqui em Porto Velho. Não é hora de fazer churrasco na casa dos amigos. É hora de cuidado para protegermos uns aos outros. E eu fico muito feliz a todos os senhores, integrantes do setor produtivo, né, que entenderam muito bem a mensagem e nós conversamos o tempo inteiro. Nós precisamos sair dessa sala ou dessa conferência com uma única voz, falando só uma voz, que a voz é a da proteção e, ao mesmo tempo, duas proteções. Proteção da vida, em razão do coronavírus, e também proteção da vida, em razão da questão do emprego, do trabalho. Tá bom? Que Deus abençoe o nosso Estado, abençoe o nosso país e nos livre o quanto antes dessa doença que tem aí assolado muitas famílias. Muito obrigado. Alguém mais? Eu quero fazer uma pergunta, governador. Pois não. O decreto, não sei se você pode adiantar alguma coisa, mas ele vai seguir a mesma regra que o decreto presidencial, por exemplo? Nós estamos com o seguinte cuidado. Tudo que nós formos fazer, a gente tem que fazer com sabedoria. Exemplo. E é isso que a gente discutiu, inclusive, né? Eu sei a que ponto se refere ao ponto do salão de beleza, das academias. Se o atendimento for isolado, uma pessoa, e houver todo o cuidado de limpeza, né, e higiene, né, não tem problema. Mas desde que seja verdadeiramente um atendimento isolado, uma pessoa, né, para poder fazer. Porque, veja bem, quem está com coronavírus, vamos pensar numa academia, né, a pessoa não sabe ainda, mas ela está ali passando o vírus sem saber. Primeiro, tem que estar de máscara. Segundo, os equipamentos, eles ficam contaminados. Então, há um tremendo trabalho de fazer a asepsia daquele local, né? Então, nós precisamos ter cuidado. Eu sei que, realmente, a atividade física, ela é uma necessidade, mas talvez nós possamos fazer atividade física em casa, né? Fazer a atividade física que você está acostumado, faz em casa. É melhor do que, nesse momento, ir para a academia. Eu gosto de academia, né? É melhor do que ir para a academia e, de repente, ser contaminado. Então, é bom que se pese isso, né? Que tenha um pensamento, que a própria população entenda o que é importante agora, extremamente importante, e o que não é para a sua saúde. Tá? Governador, só sobre essa questão do exercício físico, a pessoa que vai fazer sozinha, por exemplo, nessa primeira fase, que sai de noite para fazer um exercício sozinha na rua, ela também está permitido, não está permitido? Eu vou explicar. Nesses lugares de aglomeração, não é possível. Agora, tem um cuidado que a gente tem que ter. Foi descoberto que esse vírus, ele antes pensava que ele ficava só na superfície, ou quando você jogava. O fato, quando você tossia, o fato é que, pensa numa pena. A pena, se você tiver ali pessoas passando, uma pequena pedacinho de pena, né? Ela vai continuar flutuando, concorda? Ela continua flutuando. A partir do momento que ninguém passa, o que acontece com ela? Ela tende a ficar no chão. E às vezes gruda no chão e vai embora. É a mesma coisa o vírus, ele é leve. Então, quando a pessoa tosse, né, ele pode ficar aqui, ó, rodando. Isso não quer dizer, se você está correndo sozinho aqui na rua, de repente passou por uma pessoa que não sabe que está contaminada, pode ser que você venha contrair o vírus, porque se a pessoa tossiu lá na frente e esse vírus
ainda está flutuando ali, pode ser que contamine você. Então todo cuidado agora é pouco, tá bom? Governador, nós vamos ao vivo agora pela TV Amanda e para poder esclarecer para quem está nos acompanhando, como fica a obrigação dos empresários e da população também com essas medidas que serão anunciadas no decreto dessa noite? Ok, o que a gente precisa entender é que a obrigação da população, dos empresários, nós todos somos população. Todos nós somos população. E a gente precisa ter respeito um para com os outros, né? O direito de alguém, ele termina a partir do momento que ele está invadindo o direito da outra pessoa. Então é importante que todos nós, nesse momento, entendamos, com todo cuidado, que precisamos ter a responsabilidade de pensar além, não pensar em mim, mas pensar no próximo, né? Se essa já é uma obrigação normal de todo ser humano, agora muito mais obrigação né, no momento de pandemia. E o que eu fico feliz é que os empresários aqui, representantes de todos os empresários do nosso estado, eles conseguiram entender e até deram ideias para a gente na questão da proteção. Ou seja, o álcool em gel ali na porta, né, colocar um pano, né, nas empresas que estarão funcionando, como supermercados, drogarias, colocar um pano com água sanitária ali. Alguém já, como já tem acontecido, inclusive, eu já fui algumas vezes no supermercado, já jogaram álcool 70 nas minhas mãos, né? Então, isso é importante, a limpeza do carrinho. Então, quanto mais nós fizermos, melhor. Isso não quer dizer que não vai haver risco, mas o risco será reduzido. É essa a nossa preocupação. Porque, outro detalhe, por que 14 dias? Porque isso foi muito questionado, muito discutido. Por que não 7 dias? Porque esse vírus, ele começa a aparecer, na maior parte das vezes, acima dos 7 dias. Pode ser até os 14 dias a pessoa apresentar, né, algum tipo de contaminação. Então, é importante manter os 14 dias. E o que a gente quer também é que as pessoas que hoje estão ocupando os leitos de UTI, que elas possam, então, retornar para suas casas e assim abrir leitos que possam atender outras pessoas. Tá bom? Então, a responsabilidade é de todos nós, independente da atividade que você executa, como, por exemplo, os senhores mesmos, né, e senhoras que estão aqui à frente, que trabalham na imprensa, também são responsáveis. Vai chegar agora, na emissora, lava as mãos, passa ali os pés, limpa os pés, os próprios proprietários das empresas. Então, é essa a preocupação que nós temos, tá bom? Governador, a igreja, ela deu exemplo de ordenamento e distanciamento. Ela vai entrar nesse decreto como serviço de emergencial? Aí é que está o detalhe. Eu vou passar, olha só, eu sou cristão, né? Eu vou passar essa resposta aqui pro Fernando Máximo, que vai... Fernando Máximo. Olha lá, Fernando Máximo, que também é cristão. Tudo em casa. Então, boa tarde a todos. Como disse o governador que ele é cristão, eu também sou cristão, frequentador assíduo da igreja, né, e a gente tem discutido muito sobre isso, tem analisado exemplos de outros lugares, analisado várias pesquisas científicas, conversado com muitas pessoas da área médica, da área científica, tivemos algumas reuniões também, né, com pastores, com bispos das igrejas. E o que acontece no nosso cenário hoje é que, infelizmente, nós temos tido um aumento muito grande do número de internações no nosso estado. Cada dia que passa, se vocês observarem o boletim de ontem, tinha 180 pessoas internadas já. Muitas delas em UTI, muitas delas graves, já temos 50 óbitos. No boletim de hoje, esse número já aumenta de internações, pessoas na UTI, óbitos. Então a gente tem se preocupado muito com isso e a gente tem evitado aglomerações de pessoas. Né, lugares que aglomeram muitas pessoas a gente tem que evitar, porque a gente sabe, é sabido que uma das formas de disseminação do vírus, e é um vírus muito infectivo, que tem um poder de transmissibilidade muito alto, uma das formas é quando se aglomera muitas pessoas em lugares fechados,
né, pessoas participando de reuniões, de eventos, de festas, de solenidades que estejam confinadas no lugar com muitas pessoas, há uma grande chance de transmissão do vírus. Então, a gente tem evitado qualquer reunião, qualquer evento que vá gerar aglomeração de muitas pessoas pelo risco de transmitir o vírus. Então, as boates estão fechadas, os bares estão fechados, lugares onde acumulam muitas pessoas perto e juntas, infelizmente a gente não consegue fazer funcionar agora pelo risco de aumentar a transmissibilidade, aumentar o número de pessoas infectadas, o número de pessoas na UTI, pessoas graves internadas e o risco maior de termos um colapso do nosso serviço de saúde. Então, por isso, evita-se, nesse decreto inclusive, aglomeração com grande quantidade de pessoas. Inclusive nas igrejas. Governador, mais uma pergunta. Como é que fica a situação dos ambulantes, aquelas pessoas que têm seu carrinho de cachorro-quente, de espetinho na rua, que foram notificadas ontem a pararem de trabalhar? Muitas delas só dependem disso para sustentar a família. Há alguém falando para essa classe como é que fica a situação deles que não puderam sair hoje para trabalhar na rua? Uma vez que eles estão ao ar livre, no local, né, onde não há... Nesse caso é a prefeitura, eu vou passar para o Basílio aqui. Tá bem. Aqui em Porto Velho, que deve entrar no nível 1, acho que é a única cidade do estado que vai entrar no nível 1, nós teremos, além do decreto do estado, um decreto também do município. Então a nossa equipe já está de prontidão para elaborar também um decreto que vai exatamente no mesmo sentido. Hoje, por uma regulamentação da prefeitura, os serviços não essenciais, ambulantes, como venda de óculos, enfim, aquilo que não é alimento, também está proibido. E a equipe avaliará, acredito que amanhã, no máximo depois, sairá também um regramento municipal e penso que nós iremos pelo mesmo caminho, de aquilo que for para entregar e não houver consumo ali no local, nós vamos manter esse posicionamento do governo do estado, deixando claro que a prefeitura de Porto Velho, ela é parceiríssima do governo do estado nesse combate ao nosso inimigo comum e conclamamos a nossa população que junte-se a nós, ao governo do estado, à prefeitura de Porto Velho, porque tudo isso que nós estamos falando, se não tiver a adesão verdadeira, não faz de conta não, só enquanto tem alguém olhando. Se não tiver a adesão verdadeira da população, inclusive nos ambientes não públicos, em casa, por exemplo, certamente nós não teremos sucesso. Senhores, o que importa é o seguinte, e é a mensagem que deve ficar aqui para todos nós. Ninguém aqui está assustado ou preocupado de falar algo que deve ser falado para proteger a população. O importante é que nós estejamos unidos. Como bem disse o secretário Basílio da Prefeitura, né, se a população não aderir, todos vão sofrer as consequências, todos. Então é necessária a adesão da nossa população. Inclusive eu montei uma equipe comandada pelo Coronel Pachá, com todos os integrantes do governo do estado, de outras secretarias, para poder ir informando as pessoas que porventura estejam ainda desatualizadas de como proceder, né? Então essa equipe do Coronel Pachá, formado com não só policiais, mas profissionais de todas as áreas, estão percorrendo as ruas todos os dias e orientando as pessoas se não deve ficar ali. E eu peço também a todos vocês, a toda a nossa população, né, que avise aos seus familiares, você que está assistindo aqui agora, dos cuidados que devemos ter, de se evitar sair se não for necessário, né, e sair só uma pessoa se for ao mercado ou comprar alguma coisa, né, evite, para poder evitar que a sua família venha a sofrer também com coronavírus, tá bom? Que Deus abençoe o nosso estado. Muito obrigado pela presença de todos e vamos seguindo aí. Eu tenho certeza absoluta que ao final, a partir do momento que nós vencermos essa crise
do coronavírus, nós vamos fazer o nosso Estado ainda mais forte do que ele estava caminhando agora, recentemente. Conseguimos grandes ganhos para o Estado e, de repente, vem o coronavírus. Mas eu tenho certeza que juntos nós vamos fazer o nosso Estado se desenvolver ainda mais do que ele estava se desenvolvendo. Mais uma vez, muito obrigado e conto com todos. Obrigado. Vamos lá? Vamos lá? Tem uma pergunta que ela também tem uma pergunta. Pode. Eu queria saber a respeito de como que está, né, nesse período, as finanças e a arrecadação do Estado. Ok. Houve perda do Estado de Rondônia? Houve perda? Sim, houve perda. Então, nós não gostaríamos de estar fazendo nada, de parar nenhuma atividade econômica, não. Mas a gente está pesando também a atividade econômica e a vida de qualquer que seja, qualquer pessoa. Porque eu tenho certeza absoluta que as famílias das pessoas que tiveram seus entes queridos, que faleceram agora em razão do coronavírus, e detalhe, nós realmente foi por causa do coronavírus. Não foi em razão de outra doença, foi o coronavírus, né? Que acabou atacando outras questões da vida da pessoa que perdeu a vida. Então, nós precisamos, para proteger a vida, precisamos adotar essas medidas, ainda que nós saibamos que vai trazer uma queda de arrecadação ao Estado, mas a preocupação é salvar vidas, né? É essa a nossa preocupação. Nós tínhamos previsto aí 25%, mais ou menos, de perdas, né? Em abril. Sim, lá em abril, 25%. E mesmo assim, como nós mantivemos o máximo, né, que podíamos, então a gente teve uma queda menor do que isso, né? Mesmo assim, a gente está prevendo que haverá queda. Então, todo cuidado é pouco nesse momento para que a gente consiga manter o equilíbrio do Estado, sabendo que nós somos fortes, né? E ao fim dessa crise, nós vamos vencer a guerra. Nós vamos fazer o nosso Estado crescer. Foi para isso que eu fui eleito. Fui eleito por essas pessoas que aqui estão, ó. Muitos dos representantes, inclusive, e muitos daqueles que trabalham nas mesmas atividades. Então, eu tenho certeza que nós vamos transformar o nosso Estado num exemplo de economia e de controle dessa pandemia. Hoje, é importante que se diga, nós somos o primeiro colocado em transparência das ações de combate ao coronavírus. O ano passado, pela primeira vez, o Estado de Rondônia teve uma avaliação do Tribunal de Contas, 100% também de transparência, em todas as áreas. Então, a gente tem certeza que, agindo dessa forma, a gente vai desenvolver o nosso Estado, ok? Só uma pergunta, governador. A ideia inicial de manter as pessoas em casa, ela continua, uma vez que agora eles não podem sair de casa nem para ir às empresas, nem que seja para buscar os itens que a pessoa comprar, enfim? Não, é o seguinte, nós inicialmente, quando surgiu o coronavírus, a gente falou, peraí, o que tem que fazer? Qualquer pessoa que estivesse na minha posição ia mandar parar tudo. Qualquer pessoa, qualquer um de nós. Preocupados, porque você não sabe o que está acontecendo, né? Naquele mesmo momento, eu já tinha conversado com o secretário Fernando Massa para que nós adquiríssemos itens que pudessem trazer um pouco de segurança, trazer uma segurança para a gente, que a gente não sabia quanto nós iríamos precisar. E ainda assim, nós conseguimos fazer essas aquisições e graças a Deus fizemos, né? Hoje, o que eu digo é o seguinte, se você pode ficar em casa, então fica em casa. Mas se você tem que sair para comprar, como eu também preciso sair para comprar alguns itens, então saia, não bata papo na rua, saia, compra o que tem que fazer e volta para casa. Entendeu? Isso aí você vai estar permitindo, usa máscara. Isso vai estar permitindo com que as empresas funcionem e ao mesmo tempo vai permitir também que as pessoas, que a nossa economia não estagne, nem a economia dos nossos empresários, né? É essa a nossa preocupação, tá? Que a gente consiga
se tiver de sair, vai sair. Ou para trabalhar, ou para comprar os gêneros necessários para a sua casa, né? E aí, volta em casa e usando todas aquelas regras que eu já citei aqui anteriormente, ok? Obrigado, gente. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Júlio. Obrigado pela sensibilidade. Tenho certeza que o Exército, o celular, todo o setor produtivo vai defender esses princípios aí, vai defender esse decreto. E todos nós estamos à sua disposição e à disposição da sua equipe para ajudar o que for necessário. Muito obrigado. A gente vai vencer essa guerra. Nós vamos vencer esse negócio. Eu não tenho dúvida disso. A gente vai vencer. Eu estava ali, rapaz, pensando. Então esse. Deixa eu entrevista.